Entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, a Europa assistia ao nascer de um novo olhar sobre o mundo. Depois de séculos de pensamento e inspiração quase completamente religiosos, o homem voltava a ser o centro das atenções. Era o humanismo, o despertar da razão, da arte e da consciência de si. O humanismo nasceu na Itália, berço do Renascimento. Foi lá que poetas e pensadores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio lançaram as bases de uma nova literatura. Dante, com sua Divina Comédia, fez da poesia uma viagem espiritual e humana, da dor à redenção, do inferno à luz. E Petrarca, considerado o pai do humanismo, exaltou o amor, a natureza e o valor da experiência interior. E Boccaccio, com o Decameron, trouxe à literatura o realismo das paixões humanas e o retrato da vida cotidiana. Essa obra, ao contrário do que muitos pensam a respeito da época, traz inúmeras histórias de denúncia, sátira e mesmo zombaria contra a Igreja e os falsos valores da época. Esses autores abriram caminho para uma arte mais livre e questionadora, em que o homem não era apenas criatura de Deus, mas também criador de si mesmo. Em Portugal, o humanismo floresceu no século XV, em meio ao brilho das descobertas marítimas e ao fortalecimento da monarquia. O país vivia um tempo de expansão e mudança, e as letras acompanharam essa transformação. O marco inicial do humanismo português foi a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino, em 1418. Ele foi o primeiro grande prosador da nossa língua, o homem que deu voz à história e fez da verdade um estilo literário. Fernão Lopes escreveu as crônicas de Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João I, obras que unem a fidelidade histórica ao brilho da narrativa literária. Com ele, a história se tornou literatura, viva, humana e moral. Ele descreve reis e heróis com sinceridade e emoção, mostrando não apenas os feitos, mas também as falhas, as paixões e os dramas do poder. Foi, antes de tudo, um humanista preocupado com a verdade e com o valor do homem na história. Mas o humanismo português atingiu o seu auge com Gil Vicente, o primeiro grande dramaturgo de nossa literatura. Autor de mais de 40 peças, Gil Vicente foi ator, poeta e crítico da sociedade de seu tempo. Em suas obras, misturam-se o sagrado e o profano, o riso e a reflexão, a corte e o povo. Entre suas criações mais célebres estão O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Barca do Purgatório, O Alto da Barca da Glória, O Alto da Alma e A Farsa de Inês Pereira. Por meio de alegorias e personagens simbólicos, Gil Vicente revelou a hipocrisia, a vaidade e a injustiça de sua época. Com ironia e sabedoria, fez do palco um espelho da condição humana. O humanismo marcou o início da modernidade literária. Entre o latim dos eruditos e o português que se afirmava, entre o pensamento medieval e o renascentista, ergueu-se uma ponte. Foi essa ponte que conduziu o espírito português ao classicismo de Camões e à grande literatura do século XVI. O humanismo foi mais que um movimento literário. Foi um modo de ver o mundo, uma redescoberta do homem, da razão e da beleza. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e, claro, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos da série Movimentos Literários. Um abraço e até a próxima!